Nosso convidado esta semana, no Conversas com Meio, é o professor Michel German, do UFRJ, tanto do Departamento de História quanto do de Sociologia. Michel é um dos principais especialistas no Brasil sobre história judaica, sobre história do Estado de Israel. Ele também é um cara profundamente ligado ao Estado de Israel e nesse sentido, é um tipo de voz que a gente tem ouvido pouco. Michel é sionista e é de esquerda. A gente ouve pouco o sionismo de esquerda e é importante sempre trazer essa voz, esse tipo de voz, para a gente lembrar que a sociedade israelense ainda é fundamentalmente uma sociedade democrática e, portanto, plural em ideias. Tem um monte de conversas que a gente quer ter, que eu queria ter com o Michel nesse aniversário de 7 de outubro. Faz um ano do terrível ataque do Hamas. Desde então, houve uma guerra que dizimou Gaza. Há uma guerra em curso contra o Hezbollah no Líbano. Existe uma imensa pressão por parte da sociedade israelense para o fim do governo Netanyahu e, no entanto, o governo não cai. Existe uma mudança radical na ideia do que Israel é, internamente. Porque se tem uma coisa que Israel jamais fez foi abandonar reféns. E pela primeira vez, trazer os reféns de volta para casa não foi uma prioridade do governo israelense. Isto é uma mudança. Como é que isso ecoa dentro da sociedade? Como é que o isolamento no mundo que o Netanyahu está provocando ecoa dentro da sociedade? Tinha um monte de coisas sobre as quais eu queria conversar com o Michel. Com vocês, Michel German. Michel German, muito obrigado por ter aceito o convite para a conversa. Michel, bem, a gente conversou muito logo após o 7 de outubro e eu queria te trazer de volta para a gente falar sobre um ano que se passou e muita coisa aconteceu. Gaza foi destruída. Os reféns não retornaram. Você tem até algumas pessoas que foram libertadas, mas é a primeira vez, você me corrige se eu estiver errado, que você conhece a história de Israel muito melhor do que eu, me parece a primeira vez que há reféns israelenses em jogo e a prioridade máxima do Estado israelense não é a libertação dos reféns. Eu não lembro de nenhum outro acontecimento da história em que a prioridade máxima não tenha sido a libertação dos reféns. Parece que houve uma operação de vingança, que foi uma operação de vingança não apenas contra o Hamas, mas contra a Gaza inteira. E, na sequência, entre essa guerra contra o Hezbollah no Líbano, que parece ter uma base estratégica, mas ao mesmo tempo, Michel, quando que se começa a falar de paz, vai se mergulhando na guerra, e mergulhando na guerra, e mergulhando na guerra. Existe um ponto aí a mais nesse jogo que não é irrelevante, que é qual é a tolerância da sociedade israelense para viver como um Estado sitiado? Essa é uma situação nova mesmo para os israelenses, né? De você ter alarme antiaéreo tocando a toda hora, antimíssil tocando a toda hora, hora de ir para os abrigos antiaéreos, hora de... Todo mundo tem app no celular avisando que você tem que se meter num abrigo porque está vindo míssil. Tudo bem, o domo de ferro pega quase tudo, mas um dia pode falhar. Quer dizer... Me faz uma leitura inicial do que aconteceu ao longo desse ano. Bom, obrigado pelo convite e você me traz muitos pontos e me ajuda a me organizar, porque é tanta coisa que eu tenho medo de espalhar demais. E você vai me permitir se eu falar enquanto historiador agora, não como um analista, porque eu acho que tem um elemento aqui que tem a ver com a história que é muito poderoso. Tá. Que é o elemento do que cinematograficamente eu chamaria de império dos sentidos, mas um sentido específico, o sentido da memória. Né? A gente está vivendo realmente o resultado do sentido da memória. O sentido da memória numa perspectiva tão radical e tão absoluta que a gente, às vezes, naturaliza isso. O 7 de outubro produziu
de maneira não casual, porque o Hamas pensou nisso, posso falar sobre isso depois, né, a partir de análise de alguns historiadores e jornalistas que estão fazendo a leitura dos documentos antes do 7 de outubro, que isso seria importante, né? O Hamas produziu a recuperação de 2 elementos fundamentais e que desafiam a memória judaica. O primeiro elemento, a memória do Holocausto. Claro. Né? Os corpos carbonizados a entrada em casas, a morte de crianças, a esperança das crianças sobreviverem fechadas durante muitas horas e a morte dessas crianças depois. Acionou-se aqui a memória do Holocausto, de maneira, de novo, ao que tudo indica, deliberada. Tá bom? A segunda questão é a falência de uns elementos fundamentais. Agora, desculpa te interromper. Que nível de crueldade absurdo. Que nível de crueldade absurdo. Você mergulhar e você mergulhar num evento tão traumático, que é uma coisa absolutamente viva. E atiçar e provocar e trazer o terror de volta, né? No nível mais essencial da... Você sabe, você nunca viajou comigo, então você pode não acreditar no que eu vou falar. Só que quando eu viajo, acontecem coisas um pouco absurdas, né? E agora, no caminho da rodoviária de Beersheba até o lugar que eu fui participar de um congresso, que é bem longe de Beersheba, num lugar chamado Midrash Ben Gurion, onde Ben Gurion está enterrado, eu peguei um táxi. E conversa vai, conversa bem a longe, etc. e tal. O taxista era o carcereiro do Sinuar. Confirmado, tá bom? Não é assim, mostrou a carteira, eu procurei no Google, não era maluquice dele. E a conversa que eu tive com esse cara me colocou algumas questões fundamentais. Assim, a gente está lidando com uma pessoa... Sinuar Barghouti. Sinuar, o líder do Hamas, o cara que está com os reféns, provavelmente, em torno dele, o que imaginou o ataque do 7 de outubro. A gente está falando de uma pessoa que foi presa durante 10 anos na prisão israelense, cujo crime dele foi fundamentalmente assassinar palestinos colaboracionistas. Tá? E assim, um dos elementos que esse cara me trouxe no caminho para Midrash Ben Gurion é a capacidade que o Sinuar tinha de entender a alma do israelense. Né? E a alma do israelense está tatuada da memória do Holocausto. E a gente está falando de uma pessoa extremamente cruel. Né? E eu acho que isso é fundamental, entender que isso foi produzido de maneira sofisticadamente deliberada. A gente está falando de uma pessoa muito cruel, de um movimento muito cruel, um movimento que pratica terror. Desde 1993, os ônibus explodidos que jogavam para o alto crianças partidas aos pedaços é produto dessa memória, dessa identidade terrorista. E mais do que isso, Pedro, eu nunca falei sobre isso na mídia, mas o nome do grupo armado do Hamas é Issadim al-Qassam. Issadim al-Qassam é um sheik de origem síria que produziu o primeiro ataque contra a população judaica na Palestina em 1920, em 21 e 29. População judaica na Palestina, não tem nada de sionista. Entrava e matava judeus que viviam em Hebron, com um discurso conspiracionista e antissemita. Ele foi o grande articulador do vínculo que depois do Mufti de Jerusalém ia ter com o Hitler. Ou seja, não só é deliberado, como tem história. O acionamento da memória do Holocausto é um acionamento produzido a partir desse background. Não é só de acionar porque está falando sobre gente que gostaria muito de ter feito o que Hitler fez. Já escrevi sobre isso, mas nunca falei sobre isso. O elemento da memória do Holocausto é fundamental. E o elemento da memória do Holocausto é fundamental porque aciona um elemento de reação. Né? Claro. Israel reage ao ataque dos nazistas. Né? E pela primeira vez é capaz de reagir ao ataque dos nazistas. É quase como se Israel tivesse se preparado a vida toda para isso. A vida toda. É um Estado fundado na base do nunca mais. Né? O nunca mais chegou. Assim, veja bem, eu não estou dizendo que isso faz sentido, eu estou dizendo que isso dá sentido. Né? Isso dá sentido. É claro que não tem relação com o Holocausto. É claro que a produção do Holocausto é a produção no campo da memória e não da história. É claro que aqui você tem um grupo terrorista e não nazismo. É claro que aqui você tem um Estado e não judeus que viviam nas cidades e que foram atacados e levados. Não é a mesma coisa. Né? Mas eu estou propondo o império da memória produzindo reações específicas. Esse é o primeiro elemento. E o segundo elemento é a grande motivação da existência de Israel.
que seria, e do sionismo como movimento, garantir a segurança dos judeus que lá vivem. Então, assim, você tem, num momento absolutamente claro, dois elementos fundamentais e fundamentadores da memória judaica e de Israel sendo colocados à prova. O Holocausto, de novo, aparece e os judeus não são seguros em Israel. E uma liderança... Você sabe que hoje eu escutei uma entrevista do Malafaia. Eu concordei com ele em todo... Ele criticou o Bolsonaro. Eu ouvi essa entrevista. E eu fiquei muito impressionado como eu concordei com a entrevista. Eu fiquei um pouco em crise, né? E um dos momentos que eu concordei mais com ele é que ele falou que a grande liderança não tem que ser levada pelo espírito do povo. Tem que levar o espírito do povo. Falando da rede social. O que Netanyahu percebeu naquele momento foi que o espírito do povo resgatava a memória do Holocausto e estava em crise pela questão da memória da segurança. E produziu a reação a partir desses elementos de memória. Não tem estratégia. Até porque Netanyahu dançou com Hamas a vida inteira. Na minha opinião, continua dançando. O que está acontecendo agora é a continuidade da valsa, da morte entre Netanyahu e o Hamas. E o que a gente está vendo a partir de então... é uma reação ao Império da Memória. A gente está no Império da Memória. Quando você diz... Eu entendo isso, só quero explicitar. Quando você diz Bibi Netanyahu dança com Hamas, é um meio que alimenta o outro em fazendo o papel de um inimigo que deve ser derrotado, o inimigo mortal, o inimigo que deve inspirar medo a seus respectivos povos e tudo mais. Netanyahu é filho do DNA... do revisionismo, do jabotinskianismo, né? O jabotinskianismo tem 3 elementos fundamentais. O primeiro elemento é o Estado judeu. O segundo elemento é o Estado democrático. E o terceiro elemento é a Grande Israel. O que Netanyahu produz é que desses 3 elementos, sempre os elementos hegemônicos eram o Estado judeu e democrático. Foi assim com Begin, foi assim com Shamir. E a ocupação era um problema. Era um problema também para o Likud. Porque a ocupação impede que o Estado judeu seja democrático. E é por isso que a ocupação era temporária na perspectiva desses dois. Bibi Netanyahu faz o inverso. Ele tira um dos elementos desses 3, o elemento democrático, e coloca o terceiro elemento, a Grande Israel. E aí ele produz a ideia de um Estado que é um Estado judeu e expansionista. Entendeu? Nesse sentido, não cabe para Benjamin Netanyahu a existência, a criação de um Estado palestino. Mas não cabe em termos estratégicos, de horizonte. Ele não tem lugar. Então, ele tem que impedir, sob todas as forças, a criação de um Estado palestino. Na perspectiva de Netanyahu, típica colonial, Hamas é um movimento muito mais vinculado com lideranças locais, com corrupção e com crime, do que com projeto de Estado. Quem tem projeto de Estado é a Autoridade Nacional Palestina. Então, o que Hamas faz desde 2013? Enfraquece a Autoridade Nacional Palestina, humilha a Autoridade Nacional Palestina e fortalece o Hamas. Eventualmente, ataca. Fortalece o Hamas nos ataques e se fortalece nos ataques. Até porque o Hamas não interessa a criação de uma Palestina enquanto Israel existir, não é? Eu acho que essa segunda condição tem a ver com a primeira. Quer dizer, o Hamas é um movimento messiânico, então ele acredita profundamente na possibilidade de que já não exista mais, né? O messianismo está dentro desse jogo. Isso Netanyahu não percebeu, né? Netanyahu achou que ele podia dançar com a morte o tempo todo. O 7 de outubro produziu uma traição para Netanyahu, né? O Hamas traiu Netanyahu, né? Na minha perspectiva, o que acontece em 7 de outubro é que a crueldade, a morte, o assassinato, acionamento da memória do Holocausto são produzidos por causa de uma decisão estratégica de Netanyahu da não existência do Estado palestino. E aqui a gente tem um problema. Não existe futuro para o Estado judeu sem o Estado palestino. Então, Netanyahu está apostando no abismo, em várias. Ele aciona o Hamas, ele aciona a memória do Holocausto, ele aciona a destruição, ele aciona a não criação do Estado palestino, ele aciona o abismo. Ele está flertando com o abismo. É disso que a gente está falando. Agora, tudo bem, vamos lá. E a sociedade? Tá. Primeiro, você falou sobre sequestrados, né? Sim. De fato, você já teve alguns casos sequestrados e de acordos para a liberação de sequestrados.
Alguns deles, a grande maioria, militares. O caso mais simbólico, não estou me lembrando de outro, mas pode ser que tenha havido, de sequestro de civis, foi o sequestro em Entebbe. Sim. Quando palestinos, da Frente Democrática de Liberação da Palestina, sequestraram judeus, não só israelenses, e ficaram com eles como reféns em Entebbe. Rabin e Yoni Netanyahu produziram uma operação de libertação que é simbólica. Você tem filme. Só deixa eu fazer a tecla SAP aqui. Yitzhak Rabin, ex-primeiro-ministro de Israel, que na época era general. Ele já era primeiro-ministro? 72... Ele era ministro da Defesa. Ele era ministro da Defesa pouco antes da Guerra do Kippur. Shimon Peres era primeiro-ministro. E Yoni Netanyahu... Era comandante do comando. Do IDF, né, das Forças de Defesa de Israel. Especial, e irmão do Netanyahu. E é simbólico porque está no DNA. Assim, não se deixa um soldado para trás e não se deixa um cidadão para trás. Então, você, no meio dos acordos, né, com Idi Amin, você está fazendo acordos de liberação, etc. e tal. Está no DNA, está no ethos, né? Israel manda um avião viajando, imagina, do Oriente Médio até o norte da África, o leste da África, abaixo do radar, perigosíssimo, abaixo, e chega lá e liberta todo mundo, liberta todos. O único morto é o próprio Netanyahu. Está no DNA. E agora a gente tem efetivamente judeus dos kibbutzim, o DNA da sociedade israelense, das cidades, pessoas que estavam comemorando em festas, gente que estava acordando na sexta-feira de manhã para um feriado de Simchat Torah, ou seja, feriado religioso. E esses caras estão lá. Assim, alguns foram libertados, mas assim, eu gosto de falar do caso de 3. Né? 2 judeus e um árabe beduíno, porque também teve árabes beduínos que foram sequestrados. E eles conseguem fugir das mãos dos sequestrados. Saem nas ruas de Gaza. E saem nas ruas de Gaza com bandeiras brancas e com palavras escritas em hebraico. E são fuzilados. Acho que aqui é o resumo dessa operação. O resumo da operação é em nome da destruição do Hamas, que é uma estratégia que não faz sentido, porque o Hamas não é só um movimento terrorista, o Hamas é uma ideia, então você vai ter que em algum momento decidir como se supera essa ideia, e a decisão tem que ser política. Em nome da destruição do Hamas, você é capaz de assassinar os próprios sequestrados, porque provavelmente faria isso também com não sequestrados que estariam se rendendo. Eu acho que isso é muito simbólico, e isso nunca aconteceu em Israel. A sociedade. A sociedade está esgarçada. E aqui eu queria falar um pouco sobre o Benjamin Netanyahu como sobrevivente. Ele é um sobrevivente de crises. Né? Ultimamente, ele teve a crise da democracia, que ele tentou fazer uma reforma judicial que efetivamente produziria aquilo que eu falei para você, a superação da democracia, que esse é o objetivo, superar a democracia em nome... Você impediria a Suprema Corte de rever decisões do Knesset, né, do parlamento, do governo? É mais do que isso. Né? Você praticamente colocaria a Suprema Corte como um elemento simbólico, porque você produziria a ideia de que o executivo e o parlamento, que num regime parlamentarista são o mesmo elemento, seriam os que determinavam o ethos do Estado. Produzido por uma organização, quem produziu esse movimento, quem produziu essa campanha foi uma organização de extrema-direita chamada Fórum Coelet. Né? Ou seja, tem um fórum produzindo um pensamento sobre Israel. Muito parecido com o que aconteceu no Brasil, quando a gente começa a falar sobre os think tanks de extrema-direita. É a mesma coisa. Ele sobreviveu a isso. Né? A crise era muito barra pesada. Netanyahu tem um governo... O governo de Netanyahu é formado por 4 grupos. Né? Ultra-ortodoxos, né? E aqui ultra-ortodoxos Ashkenazim e Sefaradim. Gente de extrema-direita no nível que a gente não viu ainda em Israel, né? Ben Gvir e nem é o mais extrema-direita de todos. Tem um cara chamado Maoz, que é pior do que o Ben Gvir, fala sobre superioridade racial judaica. Né? E o terceiro grupo é um grupo que eu comparo com o Centrão no Brasil, que são os fisiológicos do Likud. Né? Desses 4 grupos, efetivamente, somente um grupo tem filhos que servem ao exército. A extrema-direita não serve.
Tem alguns que servem, mas na maioria não. O Likud serve, né? O Likud serve. Mas os ultra-ortodoxos não. Então, esse partido, esse governo, que foi criado com partidos minoritários em Israel, porque a esquerda rachou, porque os progressistas racharam, a gente conversou sobre isso lá atrás, né? E eles conseguiram uma maioria de 4 deputados, porque 2 partidos não entraram, um árabe não entrou e o Partido Socialista não entrou, o Meretz, né? Eles viraram... E aí, Netanyahu tem pressa. E quando eu falo tem pressa ideologicamente também. Ele botou uma quarta e foi andando em relação à reforma. A reforma não passou por um triz. Ele sobreviveu. Né? Depois você tem a crise de 7 de outubro, que é uma vergonha. Assim, se você analisa o fato de 6 horas, soldados lutando sozinhos, cidadãos lutando sozinhos com terroristas do Hamas esperando alguma coisa acontecer, e nada acontecia. É uma crise no âmago do que há de mais... O governo ter sido pego de surpresa, o governo que tem o melhor serviço secreto do mundo. E que é um governo de direita, chamado de segurança como referência de tudo. Né? Netanyahu produziu-se como o senhor segurança, né? Sobreviveu a essa crise do 7 de outubro. Né? Netanyahu está sobrevivendo às crises econômicas. Israel está com uma queda no PIB absurdamente. Né? Não sei como é que isso vai terminar. Israel teve agora 2 baixas de crédito internacional. Né? Está sobrevivendo. Mas, ao mesmo tempo, a sociedade israelense está num esgarçamento que é terrível, assim, porque, em última instância, os elementos que formam os mitos fundacionais da sociedade israelense estão sendo superados um a um. Né? Pega os sequestrados. A ideia de que eu vou proteger qualquer judeu do mundo em qualquer lugar onde ele esteja. Não é essa a referência? O judeu que foi sequestrado dentro de um kibbutz. Como é que eu vivo com isso? A questão de que a segurança de todos os judeus aqui está protegida. Eu acho que é bom a gente deixar claro que os kibbutzim, cada kibbutz desses, essas são fazendas colaborativas que são a célula na qual o Estado de Israel se funda, né? Se cria. Se você me permite, um outro Estado de Israel que não é o Estado de Israel de Bibi Netanyahu. Ou seja, isso também deve ser levado em consideração. O Estado de Israel de Davi Ben-Gurion. Aqueles são os kibbutzim mais à esquerda de Israel. É uma fundação comunista, né? Eu não deixaria isso de lado. Os sequestrados são de todo o perfil da israelense. Ele está abandonando gente religiosa e de direita também. Mas um grande elemento é que os kibbutzim sequestrados são kibbutzim da esquerda. Eu não deixaria isso de lado. Né? O esgarçamento é enorme. O esgarçamento é enorme porque sobrou muito pouca coisa de lugar comum. Né? Eu agora acabei de voltar de Israel. Eu percebi 2 coisas que eu queria contar para você. A primeira coisa é um novo hebraico. Aqui no Brasil eu dizia que teve um novo português. Demorou muito tempo para eu escutar o português bolsonarista e entender que o que ele estava querendo dizer era outra coisa. Né? Narrativa é outra coisa. Né? Palavras que você deve imaginar. Liberdade é outra coisa. Né? Demorou para a gente se letrar no bolsonarismo. Cheguei em Israel, minha irmã foi me pegar no aeroporto e bateu com o carro. Né? Bateu com o carro, a gente sai, a pessoa é uma pessoa de direita, claramente bibista. Né? O que você está fazendo aqui? Perguntas que você... E eu falo hebraico. E eu começo a entender que o hebraico que ela está falando é outro hebraico. E ela falava, nós temos que nos preocupar com a unidade. Né? Nós temos que viver unidos. É hora da unidade, não sei o quê. Pedro, daí é hora da unidade. Até nós temos que matar a esquerda, nós temos que fazer com Yair Lapid, que é o líder da oposição em Israel, o que a gente fez com Rabin, foram 5 minutos. 5 minutos entre... Lapid nem é de esquerda, né? É um liberal. Mas entre isso e aquilo foram 5 minutos. Ou seja, a palavra é outra, tem uma ressignificação do hebraico. Entendi. Entendeu? A unidade significa o silenciamento deles. Né? E eu comecei a perceber que isso estava sendo dito por várias pessoas. Palavras significavam outra coisa, significam outra. Tem um ressignificamento, um reletramento de uma espécie de Israel. Nesse reletramento, os parentes dos reféns são inimigos do governo, porque estão pedindo de volta os seus filhos. Ok? Uhum. Isso é esgarçamento. A última atividade que eu fiz lá foi participar da manifestação... Isso é uma fascistização da sociedade. O nome é esse. Foi a participação nas manifestações em Jerusalém, que são muito mais radicais do que as de Tel Aviv. Né?
E diante de mim estava um pai dizendo da morte do filho depois sequestrado, né? A falta de percepção da dor dele que o governo teve, do início até o final, e a transformação de um pai que perdeu um filho assassinado por um grupo terrorista cruel como inimigo do governo. Essa é a cara que eu trouxe para a sociedade israelense de volta. Agora, como é que a gente discute o que está acontecendo agora? O ataque ao Líbano, soldados, filhos desses kibbutzim que estão atacando o Líbano agora, não é? A possibilidade de uma guerra com o Irã. É possível um governo tão deslegitimado, tão esgarçado, tão esgarçante produzir guerras nesse nível? Eu acho que é. Porque um dos elementos fundamentais que o governo de Israel está produzindo, de novo, a partir da ruptura com a dimensão jabotinskiana mais liberal e revisionista, é a possibilidade de você tirar a democracia e colocar no lugar da democracia o expansionismo. E aí, nesse sentido, a sociedade tem pouco o que dizer. Israel é diferente de muitos outros países. Talvez seja o país mais radical nesse sentido. Israel teve uma sociedade civil criada antes do Estado, né? E essa sociedade civil se produziu... Você fala de todo o movimento sionista. Movimento sionista, você tinha sindicatos, você tinha partidos, você tinha movimento feminista, você tinha escolas, você tinha hospitais. Essa sociedade civil produziu o ethos do Estado, e não o contrário, né? Ben-Gurion e Golda Meir eram parte disso, claro, dessa estrutura, né? Todos eram parte disso, mas também os revisionistas eram parte disso. Claro, a partir das suas perspectivas, né? Muitos deles estavam nos grupos terroristas, né? Estavam nos grupos terroristas que depois viraram partidos e exército. Ou seja, também aqui, até os grupos militares de autodefesa, você concordando ou discordando, produzindo crítica ou não, são grupos de sociedade civil, né? Certo. Agora, quando você... E eu vou falar uma coisa aqui que pode parecer polêmica, mas não é não. Quando você desconstrói a sociedade civil, produz a ideia de que a sociedade civil é inimiga do Estado, é uma prática profundamente antisionista, talvez a mais antisionista possível. Que você está desfazendo... Não me parece nada polêmico isso, claro. Você está desfazendo o nó fundador daquele Estado que é especial justamente por ter sido criado por uma sociedade civil, claro. Não o inverso. Então, essa é a lógica. É uma lógica radicalmente antisionista. Benjamin Netanyahu é muito antisionista. É isso que a sociedade civil está percebendo. É um grupo no poder incorporado para uma perspectiva antisionista que está produzindo a morte da sociedade civil, que é o elemento fundamental do sionismo. Agora, embora ele tenha se recuperado um pouco nas pesquisas, ele continua essencialmente um primeiro-ministro impopular. Rejeitado pela maioria da sociedade israelense. Em que momento que isso tem fim? Em que momento que Israel volta a ter um líder democrata? O que mantém essa coalizão de 4 deputados de maioria? Porque agora são 4 7, claro. O que mantém essa coalizão íntegra e não cedendo? Porque a ideia de um regime democrático de um regime parlamentarista quando ele perde a maioria de 50% mais um do parlamento, você tem um voto de desconfiança e imediatamente convoca-se eleições. Eu acho que teriam eleições automáticas ano que vem, de qualquer jeito, né? 2 anos. Daqui a 2 anos só. 2002, 2026. O que mantém essa coalizão íntegra a despeito da sociedade, dos eleitores? Olha, reféns, produção de um ambiente de pré-guerra civil, porque é disso que a gente está falando, né? Crise de legitimidade, crise econômica, isolamento internacional, transformação de Israel num pária, produção de antissemitismo em grande escala no mundo inteiro. A sociedade tem medo. Não sei, mas a sociedade também está pedindo eleição. De novo, eu não entendo. Assim, eu olho para isso e você tem os ministros do Likud que sabem o que está acontecendo. Os outros não. Os outros estão investindo também em messianismo, estão investindo na piora, porque a piora vai produzir, em algum sentido, a transformação numa fúria revolucionária, a produção de um Estado de Israel, por assim dizer, que combina com os seus sonhos messiânicos. Agora, os ministros do Likud, os deputados do Likud, sabem que não é isso.
Não sei, Pedro, não vejo o final. Ao contrário, a coalizão aumentou. E assim, esse aumento, essa diminuição da impopularidade do Benjamin Netanyahu é irrelevante. Na verdade, ele ganhou mais cadeiras no parlamento porque quem perdeu foi a extrema-direita. Então, assim, é relevante. Agora, o que está acontecendo, eu não sei. Assim, eu não vejo horizonte de expectativas de eleição. Não vejo. A relação com os Estados Unidos nunca foi tão ruim. A França agora está fazendo boicote de armas. Israel não é um governo de extrema esquerda da França, convenhamos. Não, governo liberal. Do Canadá também. Eu não sei, eu não vejo possibilidade de eleição agora, não vejo possibilidade de eleição agora e vejo possibilidade de aumento do esgarçamento. Agora, um dos elementos da não eleição é porque enquanto há guerras nos estanuetos do Estado de Israel, não há eleição. Então, nesse sentido, o jogo do Benjamin Netanyahu, e não acho que seja só esse, eu acho que o Benjamin Netanyahu realmente acredita que é preciso resolver o problema com o Líbano o mais rápido possível, é preciso resolver o problema com o Irã o mais rápido possível, e ele acha que é o momento para fazer isso, né? Por causa das mudanças que o mundo vai passar em breve. Mas, além disso, é um conforto. É um conforto. Enquanto tem guerra, não tem eleição. As mudanças pelas quais o mundo vai passar, você diz, é a eleição americana. Eleição americana, o fortalecimento do eixo sino-russo, as possíveis mudanças nas estruturas de poder da ONU, que ainda são muito pouco vistas quando vão acontecer, mas já está se falando sobre isso de maneira aberta. Inclusive, o governo dos Estados Unidos está propondo isso. Expansão do Conselho de Segurança. Expansão do Conselho de Segurança. Netanyahu sabe, e aí uma coisa que a gente não pode acusar Netanyahu é dele ser burro. Ele sabe que o Estado de Israel é produto do pós-45. E ele percebe que o pós-45 está perdendo espaço para uma outra ordem mundial que não tem a ver mais com o pós-45. E aí, ao invés dele se adaptar a essa nova ordem mundial, ele tenta criar espaços para que ele não possa recuar mais. E esses espaços não têm a ver com democracia, têm a ver com expansão e com o Estado judeu. E com a inviabilização de um Estado palestino. Que, em última instância, e aqui também ele é antisionista, é a inviabilização a médio prazo de um Estado judeu. Claro. Porque um Estado judeu que não seja democrático é um Estado judeu que pode contar com a não maioria. Um Estado judeu não democrático é o quê? Não é só isso, né? A própria força da demografia. Palestinos têm mais filhos. É isso. Assim que você anexa os territórios palestinos, você já tem igualdade de população entre o rio e o mar, né? O que você vai fazer com isso? Não tem eleições, então a gente vai recriar uma perspectiva de Estado ditatorial na produção de um Estado que foi a resposta para o genocídio? É o fim do sionismo. Eu sei que você está apertado de tempo, eu quero te fazer uma última pergunta. Eleição americana, 5 de novembro. Kamala Harris é favorita, mas é uma eleição apertada, não está em nenhum lugar dito que não existe a possibilidade de Donald Trump vencer. Donald Trump pode vencer. Kamala Harris traz uma novidade. O marido dela é judeu. Donald Trump tem essa relação maluca com Putin. Mas a filha é casada com um judeu, ortodoxo. Eu quero falar sobre isso também. Isso. E ele tem, até por conta da raiz evangélica, aquela relação maluca que os evangélicos têm com Israel, né? Que adoram Israel até porque o novo templo vem aí e os judeus vão ser dizimados, né? É um troço meio maluco que ninguém... Mesmo os judeus de direita, quando falam... Olha como eles gostam da gente, eles esquecem do detalhe. Eles não leram o livro até o final. Exatamente, né? Tipo, eles gostam de Israel porque Israel precisa estar no controle para ver o novo templo, vir Jesus, aí elimina todo mundo e o mundo vira cristão, ou sei lá o quê. Como é que você vê esses dois cenários? Governo Kamala Harris, governo Donald Trump? Primeiro, eu acho que a gente está disputando também visões de mundo sobre o judaísmo. E tem uma categoria aqui, que é uma categoria que a gente tem que falar sobre ela. Muito maltratada, muito vilipendiada no seu uso e muito instrumentalizada, que é o antissemitismo. Né? Porque quando você critica Israel, e aí o Netanyahu consegue produzir isso, apesar dele ser um governo... O discurso do Trump tem traços de Então, vou chegar aí. O Netanyahu fala sobre a oposição dele ser antisionista, e antisionismo é igual ao antissemitismo. Então, ele instrumentaliza isso muito bem instrumentalizado. Produz-se, aqui no Brasil se produz isso. Se você critica o Bibi Netanyahu, esse programa vai ser acusado de antissemita em algum momento. Tá?
Isso é instrumentalização. E aí você enfraquece o uso, né? Na Flórida, e é sempre na Flórida, na semana passada, Trump refez um discurso que ele já tinha feito nas eleições passadas, só que de maneira muito mais clara e radical. Ele disse basicamente o seguinte: eu vou perder essas eleições por causa dos judeus. Tá? E aqui tem dois campos. Discurso nazista. E aqui tem dois campos. O primeiro campo é o campo dos judeus liberais, que é o campo do marido da Kamala Harris, que é o campo que percebe as contradições no governo, percebe as contradições no Estado e tem uma autonomia em relação à sua identidade. E o segundo campo é o campo dos não-judeus judeus. Desculpa citar o nome do meu livro, mas é os não-judeus que determinam o que é ser judeu e que, em algum momento, colonizam o judaísmo, que dizem, basicamente, não há diferença entre Estado e judeus. Vocês têm que votar em nome do Estado e o Estado é o governo. Essa é a perspectiva. A primeira perspectiva é uma perspectiva típica do judaísmo liberal, desde a Segunda Guerra Mundial até hoje. A segunda perspectiva é uma perspectiva profundamente antissemita, radicalmente antissemita. A percepção de que os judeus devem ser monolíticos. A gente está falando sobre a possibilidade de eleição entre uma mulher que vai refundar as relações com Israel, sim, mas que percebe o judaísmo como parte integrante do Ocidente liberal e democrático. E um homem que eu não sei qual vai ser a relação com Israel, porque a gente toma sustos com... Trump tem uma relação muito ruim com o Bibi Netanyahu, que percebe o judaísmo como parte integrante do seu projeto de poder. É o judeu real versus o judeu imaginário disputando essas eleições numa perspectiva judaica, né? Se você for para outra perspectiva, essa eleição é definidora do mundo que vai existir ou não nos próximos 40, 50 anos. Mas na perspectiva judaica, é uma perspectiva entre o judeu que existe e o judeu imaginário imposto pelo não-judeu. Eu falei que ia ser a última pergunta. Eu tenho uma última pergunta. Estamos bem. Cara, porque essa é uma pergunta que eu tenho feito para muitos amigos meus que, como você, são judeus e de esquerda. Como é que tá? Ô, Pedro, eu conversei sobre isso essa semana, né? Eu imagino que o nosso candidato tenha ganho as eleições da Prefeitura do Rio de Janeiro, não foi? Sim. Então, assim, eu acho que também tem que relativizar um pouco essa noção de esquerda, não é? Porque a grande definição é entre liberalismo e perspectivas não liberais numa dimensão arendtiana de liberalismo. Claro. Né? E eu acho que a crise é ali. Né? A crise não está entre esquerda e direita, porque esse campo está muito bem resolvido nessa questão. A crise está nos campos não liberais, iliberais ou antiliberais, a esquerda e a direita. E nesse campo a gente tem antissemitismo comendo solto. O problema é que as redes sociais produzem uma dimensão de ressignificação nesses extremos que eles produzem a ideia de que eles são poderosos. Então, assim, eu vou citar o nome porque eu acho que já é chegado o momento de citar o nome. Né? Breno Altman é uma figura absolutamente irrelevante no pensamento da esquerda brasileira. É uma figura que estava desesperada para conseguir ser relevante. E conseguiu ser relevante produzindo, e aqui é importante, produzindo um discurso antissemita típico da perspectiva soviética pós-Khrushchev. A ideia de que, na verdade, o Holocausto não foi importante e fundamentador da Segunda Guerra Mundial, mas a Segunda Guerra Mundial é referência. Ou seja, e mais do que isso, há a perspectiva conspiracionista de que o Estado de Israel domina o mundo. Isso é antissemitismo. E não tem importância nenhuma. Os protocolos de sábios são relidos. Agora, você pega e condena esse cara, em vez de você destruir esse cara publicamente em termos políticos, né, no discurso público, você condena ele. Você dá a ele força para ele dizer que é vítima justamente desse estabelismo que ele diz que existe. Agora, qual é o problema? O problema é que pessoas como eu, que votam no mesmo candidato a prefeito e, se bobear, a vereador do que você, que foi eleita, a gente é vista pela comunidade judaica institucional como igual ao Breno Altman. Ou seja, o antissemitismo não é um fenômeno de esquerda ou de direita. É um fenômeno no campo da ultra-esquerda e da extrema-direita. O problema é que o avião está andando torto. E todo mundo que é de esquerda e de direita é percebida por um certo setor que está no meio desse caminho como sendo de extrema-esquerda.
é efeito da gramática da extrema-direita que produziu a ideia de que eu e Breno Altman somos a mesma pessoa, porque, em última instância, essas pessoas votaram no Bolsonaro. E se Bolsonaro e o PSDB eram a mesma pessoa, então por que eu e Breno Altman não vamos ser a mesma pessoa? O que eu estou propondo aqui é uma releitura do antissemitismo na esquerda. O antissemitismo existe e é muito potente na ultra-esquerda. O PCO teve ontem em São Paulo 0,02% de votos. O PCO não elegeu nenhum vereador em nenhuma cidade do Brasil. É preciso entender se é importante falar sobre o PCO o tempo todo. E só não é importante você entender que o PCO e a esquerda tradicional não são a mesma coisa. Então, é preciso refundar essa noção de esquerda e direita, a partir do vínculo profundo entre os valores democráticos que são compartilhados entre esquerda liberal e direita liberal. Eu concordo com você, faz todo sentido, mas a postura do governo brasileiro sai do tom com alguma frequência? Sai. Eu vou dizer, por exemplo, quando ela saiu do tom de maneira absolutamente clara, quando ela comparou o que acontece em Gaza com o que Hitler fez com os judeus. E foi o próprio presidente da República. O próprio presidente da República, e rompeu com uma noção de que o Holocausto é comparável. Não sei se você percebeu. Aí tem uma adoção do discurso da extrema-direita, de que o Holocausto é tão incomparável que a única possibilidade de comparar é com o próprio Holocausto. Né? E eu acho que aqui é a vitória da extrema-direita. A crítica que eu estou fazendo não é somente a uma institucionalidade judaica que percebe Breno Altman e pessoas como eu como sendo a mesma coisa. É também a esquerda que percebe pessoas como eu e gente da extrema-direita judaica como a mesma pessoa. O problema, e aí você vai concordar comigo mais do que eu mesmo vou concordar comigo, é que a gente tem que refundar o centro político. Porque o centro político é a referência que possibilita que pessoas como eu e alguém de direita liberal conversem e cheguem a valores comuns. Não tem valor comum entre extrema-direita e extrema-esquerda. Não tem valor comum. Eles não são relevantes. Assim, cá entre nós. A extrema-direita é mais relevante no Brasil hoje no mundo do que a extrema-esquerda. Com toda certeza. A extrema-direita tem chance de chegar à presidência. Claro. E a extrema-esquerda não. Agora, Lula produzindo esses equívocos de maneira serial, e cá entre nós, alguns não são equívocos. Quando ele critica a Benjamin Netanyahu, não está se equivocando. O tom está equivocado, não a expressão. Ele está perdendo de vista a ideia de que é possível discutir com gente que pode compartilhar dos valores que ele compartilha. Nós estamos hoje vivendo o sequestro do extremismo das nossas perspectivas de encontro. É preciso refundar o centro, mas não o centro político, onde a gente não converse e não discorde. Ao contrário, o centro a gente conversa e discorde. Sem centro político... A conversa entre a centro-esquerda e a centro-direita. Claro. Eu não estou reproduzindo o discurso qual é o nome dele? Do PSD, que ele falou sobre isso ontem. Gilberto Kassab. Não estou reproduzindo o discurso do Kassab. O Kassab está falando sobre uma perspectiva absolutamente pragmática. Eu estou falando sobre perspectivas, inclusive, não pragmáticas, sobre perspectivas de produção de reflexão. Eu não vou refletir junto com alguém de ultra-esquerda. Não me chame para isso. E não vou refletir junto com alguém de extrema-direita. Não me chame para isso. O problema é que eu não sou de extrema-esquerda. E quando eu falo que eu tenho uma perspectiva progressista, me coloco na extrema-esquerda, o que é um equívoco. Um equívoco cruel. Um equívoco que produz tragédia. Né? Inclusive, a minha experiência cotidiana é com gente de centro-esquerda. E eu sou um judeu público, né? Todo mundo sabe que eu sou judeu, já te falei isso, eu não sou secular, uso kippah, essas coisas todas. Eu não estou sentindo antissemitismo. Eu vejo antissemitismo nas redes sociais, eu vejo antissemitismo em posicionamentos e tal, mas no meu cotidiano, ao contrário, eu estou sentindo abraço. Então, é preciso, é um pedido, assim, uma demanda de refundação do centro político com possibilidade de diálogo. Senão, a gente está na mão dos extremistas. E a extrema-direita é mais relevante que a extrema-esquerda. Então, na mão de extremistas de um tipo específico, porque o outro serve como modelo para o funcionamento de um. Michel German, muito obrigado pela conversa. Valeu. 89% dos brasileiros acreditam em Deus, segundo a pesquisa Global Religion de 2023. E se o jornalismo perguntasse sobre isso a pessoas interessantes? Este programa é o Presença de Espírito, meu nome é Marvio dos Anjos, e a gente vai conduzir essas entrevistas aqui, perguntando a pessoas interessantes o que elas pensam sobre fé. E nosso primeiro episódio é com uma das artistas brasileiras mais famosas do mundo.